Glórias a Deus, povo abençoado. Deus abençoe a sua vida. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus para proferir uma palavra que vai te ajudar muito nesse dia de hoje. Eu quero aqui compartilhar com você, aleluia, sobre duas mulheres hoje. Mas vamos falar aqui sobre duas mulheres que tinham um espírito amargo, né? Duas noras amargas. Nós vamos falar hoje sobre Judite e Basemate. Você já ouviu falar? Você que está aí, primeira vez aí nos acompanhando nesta live, maratona bíblica sobre as mulheres da Bíblia. E você que ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Amém? Para que sempre você esteja aí, aleluia, nos acompanhando. São palavras abençoadas, né? Estamos aí aprendendo, aleluia, sobre as mulheres, convivência e muitas coisas aí de primordial para a nossa vida diária. E hoje aqui nós vamos meditar nessa palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 26, e verso 34. Eu vou estar lendo com você, que diz: Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Olha que nós vemos aqui também essa palavra em Gênesis 36, 2, que vai falar sobre as gerações de Esaú. Então nós vemos aí Esaú, filho de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca, ele teve aí dois filhos, como relata a Bíblia, Esaú e Jacó, que ambos nasceram aí juntos, Jacó grudado aí no pezinho do seu irmão. E Esaú era um filho preferido de seu pai, porém mais tarde ele deu grandes prejuízos, grandes amarguras, diz a Bíblia, Por quê? Porque ele se casou com Judite e Basemate. Quando nós vemos essas duas mulheres, nós podemos entender que eram mulheres que, infelizmente, elas não traziam algo de bom para a sua parentela, para o seu sogro e sua sogra. E hoje em dia, quantas vezes nós se deparamos com situações parecidas com essas, Sendo que nós precisamos, aleluia, ter um convívio familiar de acordo com a palavra de Deus, amar, ajudar, socorrer, aleluia. Quantos vivem entre trancos e barrancos? Quantos têm uma vida assim sufocada? Precisam de um amparo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida para que possam ser felizes e fazer pessoas felizes, Pessoas amarguradas muitas vezes traz algo ruim, Precisa primeiro de uma libertação interior, precisa ser transformado, porque senão aquilo que está à sua volta vai padecer junto. Nós vemos aí, aleluia, falando um pouquinho sobre Judite e Basemate. Judite, filha de Beeri, o Eteu, casou-se com Esaú quando ele tinha 40 anos. O nome Judite é uma derivação de Judá e significa mulher judia. Ou também tem o significado mulher que louva, pois o nome Judá significa louvor. Então, conforme o significado do seu nome, Judite, mulher que louva, deveria ser uma forma diferente, de vivência. Deveria dar exemplo de louvor a Deus, porém nós vemos aqui o contrário. Quantos até têm aparência, até têm um significado no seu nome, mas não exerce a função, que assim lhe foi proferida a fazer. Nós vemos Basemate. Basemate significa especiaria. Ela deu um filho a Esaú, chamado Reuel, de onde se procederam 4 tribos edomitas. Está lá em Gênesis 36, verso 3, 4 até o 13. E era também chamada de Maalate, Essas duas noras de Isaque e Rebeca
traziam muitas tristezas a eles. E podemos então extrair lições espirituais importantes, né, para as nossas vidas através desta palavra. Glória a Deus. Nós podemos agora entender o significado, aleluia, de como precisamos ter, né, uma vida, um convívio familiar cheios de amor, alegria, bondade, suportando uns aos outros, né? Como diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 5, 31 e 32, que diz: toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes seja uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, se nós tivermos isso no nosso coração, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e agir com o espírito de bondade e misericórdia, assim como Cristo nos perdoou, não éramos dignos de estarmos aqui. E o Senhor, com grande amor, né, vendo nossas fraquezas, vendo muitas vezes nossas incredulidades, Ele nos amou. Ele se sacrificou por nós. Porque nós não podemos fazer nenhum sacrifício pela vida de um próximo, como se Cristo mesmo, né, Ele nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo o meu próximo, eu suporto, eu perdoo, eu ajudo. Então, para ter uma vivência familiar, nós precisamos tirar toda amargura, toda ira, toda blasfêmias, toda maldade, tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que vai trazer um desconforto, tudo aquilo que vai trazer, aleluia, algo que não seja bom, você vai tirar. E você vai agir com o quê? Com misericórdia. Você vai agir com amor, sabendo que ninguém é igual a ninguém, ninguém é perfeito. Todos temos defeitos e também temos qualidade. Então vamos colocar a qualidade, né, num peso maior na balança. E muitas vezes tem muita gente que está colocando aí o defeito em primeiro lugar e está esquecendo as qualidades. Eu pergunto a você que tem sogra e sogro ainda vivos, né? Como que tem sido aí a sua convivência familiar com um segundo pai seu, que eu falo como segundo pai, como uma segunda mãe, não é assim que nós devemos ser, né? Família presente, família unida. Família unida, quando você casa com seu esposo, você sabe que ele nasceu de uma mãe, ele teve um lar. E você agora precisa estar junto com ele dentro deste lar, não abandonar, não trazer confusões, não ser como essas duas noras foi para Isaac e Rebeca, isso, né? Noras que trouxe-lhes amargura de espírito, tristeza. Isaac, na sua velhice, ele passa por situações difíceis. Então precisamos rever isso, precisamos mudar isso. Você ainda tem tempo de mudar, né? Você que passa por essa situação, mas eu acredito que tem muitas pessoas, né, que amam sim, amam e é amado. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Na Bíblia, nos descreve um texto bem conhecido também, quando nós falamos de Noemi, né, com sua nora, Ruth. Nós vemos que ambas, elas tinham um amor entre as duas, tanto é que Ruth, ela não abandonou a sua sogra. Ela quis estar próximo. Ela quis viver, aleluia, dias em alegria. Mesmo Noemi, diz a Bíblia que ela tinha amargura de espírito. Por quê? Pela sua situação que ela estava vivendo. E muitas vezes, as pessoas, elas passam por situações tão difíceis na sua vida,
e contraem-se para si algo amargo. Aleluia, mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que tira toda a amargura, num Deus que traz felicidade, tira todo o trauma vivido. E onde o amor chega, meus amados, chega a alegria do Senhor. Noemi era amarga, mas ela se torna doce. Chegou o amor na sua casa, mesmo em momentos difíceis, em dias de perda, ela foi abraçada. Ela teve palavras de esperança e com isso ela conseguiu suportar e vencer todas as barreiras. Leve o amor, leve uma palavra digna de aceitação. Não leve desgraça, não leve palavras de maldições, não. Leve palavras de bondades, palavras, aleluia, que vão trazer sobre a sua vida algo novo, algo de esperança. Jesus conta conosco. Jesus conta contigo. Ele diz na sua palavra: amai-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos amou, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Aprende nessa palavra, nessa história aqui de Ruth e Basemate, né? Sobre que nós precisamos agir na diferença pela bondade. Existem dificuldades, né? Encontradas aqui nesse contexto entre noras e sogras para desenvolver um relacionamento familiar, mas Deus, ele pode reverter toda a convivência difícil entre as pessoas por meio do quê? Por meio da oração, por meio do amor e por meio da comunhão. Não adianta também só orar e não ter atitude. Você precisa, aleluia, ter atitude de bondade no teu coração para viver realmente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos aconselha dizendo em Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então tenha cuidado, aleluia, para que nada, nem o espírito amargo venha brotar na sua vida. Esteja aí vigilante e fazendo com amor, porque você verás grandiosamente as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu quero aqui, finalizando essa mensagem, estar aqui orando com você, que o Espírito Santo de Deus, ele possa te tocar neste momento. Você que precisa de um apoio, você vai encontrar o apoio devido. E você que se encontra com o seu coração amargo, o espírito abatido, Deus é o Deus que pode transformar isso em alegria, trazer mudança e uma nova história para você contar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos na Tua palavra. Estamos aqui, ó Pai, porque precisamos a cada dia mais e mais crescer na graça e no conhecimento, vivenciar o de melhor que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó meu Pai. E eu te peço sobre vidas e famílias neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha trazer alegria, trazer motivação, trazer ânimo, trazer força, Pai amado, aquilo que os teus filhos, ó Pai, têm clamado e pedido por socorro ao Senhor. O Senhor vem agir, venha movimentar as águas, vai trazendo, Senhor, aleluia, algo grande, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Entra com a providência, restaura, Senhor Jesus, tudo isso, Senhor, que porventura tem trazido sofrimento, perturbações, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Não permita, Pai, que o adversário venha prevalecer, mas que o Teu nome seja glorificado, Senhor. E nós profetizamos paz sobre famílias, lares, ó Pai, restituídos, familiares, ó Pai amado, unidos e transformados para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos desde já, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Amém, amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Esteja aí conosco. Todas as sextas-feiras, né? Estamos aí sempre com novidades. Nos acompanhe. Amém? Receba aí o nosso forte abraço e a paz do Senhor Jesus.